Você já percebeu que os verdadeiros mestres nunca parecem nervosos? Enquanto você trava na pressão, eles permanecem imóveis, calculistas, quase frios. E se eu te disser que essa frieza não é talento? É técnica. É uma regra antiga que os samurais, os estrategistas militares e os grandes negociadores dominaram há séculos, a regra da distância. Emoção é o maior inimigo da precisão. E hoje você vai descobrir por que os melhores do mundo não sentem o jogo. Eles o analisam. Assista até o final, porque o que vem pode mudar completamente a forma como você toma decisões. Como os grandes estrategistas usaram a frieza para vencer batalhas impossíveis. Existe um conceito que os antigos generais conheciam bem. Quem decide com raiva perde. Quem decide com medo, hesita. E quem hesita, morre. A história está repleta de batalhas perdidas porque um comandante deixou a emoção comandar. Mas os verdadeiros mestres da estratégia aprenderam algo que mudou tudo. Distância emocional é poder. Vamos voltar no tempo. Imagine um campo de batalha no século XVI. 2 exércitos frente a frente. De um lado, um general impulsivo, sedento por vingança. Do outro, um estrategista frio que observa cada movimento como se estivesse jogando xadrez. O impulsivo ataca primeiro, movido pela raiva. O estrategista espera, analisa, e quando o inimigo se expõe, ele destrói. A diferença? Um sentiu o jogo, o outro o analisou. Essa é a essência da regra da distância. Emoção não é sua aliada na hora de tomar decisões críticas. Ela distorce sua visão, acelera seu coração e te faz agir antes de pensar. E no mundo da alta performance, agir sem pensar é o caminho mais rápido para o fracasso. Agora pense em você. Quantas vezes você tomou uma decisão importante, movido pela emoção e se arrependeu depois? Quantas vezes você reagiu a uma provocação e perdeu a razão? A verdade é que a maioria das pessoas vive no piloto automático emocional. Elas reagem, não respondem. Os mestres fazem o oposto. Eles criam uma distância entre o estímulo e a resposta. Não é que eles não sintam. Eles sentem, mas não deixam o sentimento controlar a ação. É como se houvesse um filtro entre o que acontece e o que eles fazem. E esse filtro se chama disciplina mental. Você quer um exemplo prático? Pense em um negociador de elite. Ele está em uma sala fechada, milhões em jogo, pressão de todos os lados. O outro lado provoca, tenta desestabilizar, usa truques psicológicos. E o que o mestre faz? Nada. Ele respira, observa e espera. Ele sabe que quem perde a calma, perde a negociação. Essa distância emocional não é frieza, é controle. É a diferença entre ser movido pelas circunstâncias ou mover as circunstâncias a seu favor, e você pode aprender isso. Mas primeiro, precisa aceitar uma verdade incômoda. Suas emoções, por mais intensas que sejam, não são suas amigas na hora de decidir. Elas são nebulosas que distorcem a realidade. Então, se você quer jogar no nível dos mestres, precisa começar a treinar essa distância. E no próximo bloco, vou te mostrar exatamente como a mente de um enxadrista de elite faz isso melhor do que ninguém. Se você está começando a entender por que a emoção te sabota, digite distância nos comentários. E se esse conteúdo está fazendo sentido, deixa aquela curtida e se inscreve no canal. E se você aprendesse a ver o jogo? Como um enxadrista vê o tabuleiro? Xadrez é brutal. Não fisicamente, mas mentalmente. É você, seu oponente, e 64 casas que decidem quem é mais inteligente. E aqui está o segredo. Os enxadristas de elite não jogam com emoção. Eles jogam com padrões. Eles veem o tabuleiro não como é, mas como será daqui a 5, 10, 15 jogadas. Quando você assiste a um grande mestre jogar, parece mágica. Ele move uma peça, você não entende. 3 jogadas depois, o plano se revela, e o adversário está encurralado. Como ele fez isso? Distância. Ele não estava pensando na jogada. Ele estava pensando no jogo inteiro. Agora compare isso com a pessoa comum. A maioria das pessoas joga xadrez da vida com emoção. Alguém provoca? Elas reagem. Alguém as pressiona? Elas entram em pânico. Alguém oferece uma oportunidade rápida? Elas agarram sem pensar.
E aí, 3 jogadas depois, percebem que caíram em uma armadilha. Essa é a diferença entre ver o jogo e sentir o jogo. Os mestres veem, os amadores sentem. E aqui está a verdade dura. Se você está sentindo, você já perdeu. Porque emoção te prende no presente. E o presente é só uma peça do tabuleiro. O jogo está no futuro. Vou te dar um exemplo histórico poderoso. Em 1972, aconteceu o confronto de xadrez mais famoso da história. Bobby Fischer contra Boris Spassky. Fischer, um gênio controverso e emocionalmente instável, estava enfrentando o campeão mundial soviético. E todo mundo esperava que Fischer perdesse o controle emocional. Mas aconteceu algo incrível. Durante as partidas, Fischer desligava. Ele não via Spassky como inimigo. Ele via o tabuleiro como um problema matemático a ser resolvido. E ele venceu. Isso é a regra da distância em ação. Fischer não deixou o peso do momento, a pressão política da Guerra Fria ou suas próprias emoções comandarem suas decisões. Ele olhou para o tabuleiro e perguntou: qual é a melhor jogada? Não o que eu estou sentindo, mas o que é objetivamente correto. E você pode aplicar isso na sua vida. Toda vez que você tem uma decisão importante, pare, respire e pergunte: estou decidindo com base no que sinto ou no que é real? Porque a verdade é que seus sentimentos mentem. Eles amplificam ameaças, distorcem oportunidades e te fazem agir por impulso. A disciplina dos mestres é simples. Veja o que é, não o que parece. E quando você consegue fazer isso, você não joga mais o jogo. Você domina o jogo. Mas tem mais. No próximo bloco, vou te mostrar como os hackers de elite usam essa mesma distância para invadir sistemas que parecem impossíveis. Se você quer pensar como um mestre, escreve tabuleiro nos comentários. E não esquece de curtir e se inscrever. Vem mais conteúdo profundo por aí. Por que hackers de elite não sentem pressão? Eles operam na lógica pura. Hacker. A palavra carrega mistério, perigo, genialidade. E os melhores hackers do mundo têm algo em comum. Eles não entram em pânico. Nunca. Mesmo quando estão invadindo sistemas governamentais, quando têm minutos antes de serem rastreados, quando um erro significa prisão. Eles operam na lógica pura. Zero emoção. Apenas método. Por quê? Porque emoção no mundo hacker é morte. Um segundo de hesitação, um clique errado por nervosismo e você é pego. Os melhores sabem disso. Então eles treinam para desligar. Eles tratam cada invasão como um quebra-cabeça. Não é pessoal, não é empolgante. É técnico. E é exatamente por isso que eles vencem. Vamos falar de Kevin Mitnick, um dos hackers mais famosos da história. Ele invadiu os sistemas da Motorola, Nokia, Pentágono. E sabe como ele fazia? Calma absoluta. Enquanto a maioria das pessoas entraria em pânico ao invadir um sistema protegido, Mitnick tratava aquilo como resolver um cubo mágico. Passo a passo, sem pressa, sem emoção. Isso é alta performance na forma mais pura. E você pode aplicar essa mentalidade em qualquer área, seja em uma negociação difícil, em um projeto sob pressão ou em um momento de crise pessoal. A pergunta é sempre a mesma. O que a lógica diz? Não, o que eu sinto, porque aqui está a verdade. A maioria das pessoas toma decisões erradas, não por falta de informação, mas por excesso de emoção. Elas sabem o que devem fazer, mas o medo, a ansiedade ou a raiva as impedem de agir com clareza. E aí, tomam a decisão errada. Ou pior, não tomam decisão nenhuma. Os mestres não têm esse problema. Eles treinam para se distanciar. E isso não significa ser robótico. Significa ter controle. Significa ser capaz de sentir, mas não ser controlado pelo sentimento. É como ter um interruptor mental. Agora eu sinto. Agora eu analiso. E sabe o que é fascinante? Essa habilidade pode ser desenvolvida. Não é dom. É treino. E o primeiro passo é simples. Toda vez que você sentir uma emoção forte antes de decidir algo importante, pause. Conte até 10. Respire fundo. E pergunte: se eu estivesse analisando isso friamente, sem emoção, o que eu faria? Essa pausa de 10 segundos pode mudar completamente o resultado da sua decisão.
porque ela cria distância. E distância é precisão. Mas ainda tem um último nível que poucos conhecem. E eu vou revelar no próximo bloco. Se você está entendendo o poder da lógica, escreve lógica nos comentários. Curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Como os grandes negociadores transformam emoção em vantagem estratégica. Agora, a parte que poucos entendem. Os mestres não apenas evitam a emoção, eles a usam, mas não a própria, a do adversário. Porque aqui está o segredo final. Quem controla a emoção do outro, controla o jogo. Pense em um negociador de reféns do FBI. Ele está em uma situação extrema. Vidas em risco, tempo contra ele, um criminoso armado e emocionalmente instável do outro lado. E o que ele faz? Ele não entra no jogo emocional. Ele manipula, ele acalma, ele cria distância emocional no outro. Essa é a diferença entre reagir e responder. A maioria das pessoas reage. O negociador responde. Ele escuta, identifica a emoção do criminoso, raiva, medo, desespero, e usa técnicas para desarmá-la. Ele nunca espelha a emoção. Ele faz o oposto. Ele traz racionalidade para o caos. E isso funciona em qualquer negociação, seja em uma venda, em um acordo comercial ou até em uma discussão pessoal. O lado que mantém a calma vence, sempre, porque calma é poder. Calma te dá clareza, e clareza te dá precisão. Vou te dar um exemplo brutal. Chris Voss, ex-negociador de reféns do FBI, conta a história de uma negociação onde o sequestrador estava completamente descontrolado, gritando, ameaçando. E Voss fez algo inesperado. Ele abaixou o tom de voz, falou mais devagar e repetiu calmamente o que o criminoso dizia, sem julgamento. Em poucos minutos, o criminoso começou a se acalmar. Por quê? Porque Voss criou distância emocional. Ele não entrou no caos. Ele trouxe ordem. Esse é o nível mestre. Você não apenas controla suas próprias emoções. Você influencia as emoções dos outros. E para fazer isso, você precisa estar frio, analítico, distante. Porque se você entrar no jogo emocional, você perde o controle. E quem perde o controle, perde tudo. Então aqui está a sua missão. Da próxima vez que você estiver em uma situação de alta pressão, lembre-se, emoção é o maior inimigo da precisão. Respire, crie distância, veja o jogo e haja com lógica, não com sentimento. Porque no final, os mestres não são mais inteligentes que você. Eles só sabem algo que a maioria ignora. Quem sente, perde. Quem analisa, vence. E agora, você sabe disso também. Se esse vídeo mudou sua perspectiva, escreve mestre nos comentários. Deixa sua curtida, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa desse conhecimento. A jornada para a alta performance começa agora. Este conteúdo tem propósito educacional e motivacional. As técnicas apresentadas devem ser aplicadas com responsabilidade e ética. Consulte profissionais qualificados para questões específicas de saúde mental ou situações que exijam acompanhamento especializado.